Glória a Deus, aleluia. Vamos de palavra no dia de hoje. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra a qual Deus colocou no meu coração. Eu tenho certeza que vai falar com você no dia de hoje. Eu me chamo Ariane, sou uma mulher cristã posicionada em Deus e eu vou aqui compartilhar com vocês o que eu tenho vivido e aprendido. E eu quero dizer para vocês que o Senhor, Ele tem me abençoado de uma maneira tão grande. E não é só bênçãos financeiras, mas principalmente bênçãos, né? Na alma, na mente e no espírito. E tem uma palavra do Senhor Deus que diz assim, ó: se falta sabedoria, ore e me peça, porque eu te darei. Se te falta coragem, ore e peça coragem, porque eu te darei. Se te falta fé, ore e peça fé, porque eu te darei. Então, tudo que você pedir em oração, assim como eu tenho feito, o Senhor, Ele tem me dado. Ele tem me dado, porque Ele é fiel para cumprir. Aquilo que você não tem, peça ao Senhor, que Ele vai te dar. Às vezes nós pedimos para um, para outro. Às vezes você tem esperado em um, esperado em outro. Mas hoje a palavra que Deus ele me trouxe para a sua vida nesse dia é: não espere de um, não espere de outro. Não tente fazer sozinho nem sozinha. Peça a mim, clame a mim, que eu te darei, que eu te responder-te-ei. Eu anunciarei e te mostrarei coisas grandes e profundas a qual você não sabe. E esses dias eu estou planejando aqui umas coisas a qual o Senhor tem me dado, eu tenho desenvolvido, porque quando eu não estou aqui gravando, eu estou estudando. Quando eu não estou estudando, eu estou trabalhando, estou organizando a minha casa. E você que é mulher, você sabe muito bem que nós mulheres, a gente não para. A gente faz uma coisa, a gente faz outra. E quando você cuida de você, quando você cuida das suas coisas, quando você cuida da sua casa, quando você cuida da sua vida, você pode ter certeza que você não tem tempo. Gente, se você está tendo tempo para poder cuidar da vida alheia, significa que você não tem cuidado da sua vida. E eu quero dizer para você que é um desperdício você não cuidar da sua vida e ficar olhando a vida dos outros. Porque quando a gente olha a vida do outro, a gente deixa de cuidar da nossa. A gente deixa de experimentar aquilo que Deus ele tem para nós. E durante esse tempo todo, né? Eu tenho feito tantas coisas com a ajuda de Deus, porque se não fosse Deus eu não teria conseguido. E o meu coração tem se alegrado muito. E durante a minha caminhada, esses meses que se passaram, eu tô começando a ver a atuação da glória de Deus tão grande, tão forte na minha vida, que eu quero dizer para você que não importa o que você esteja passando na sua situação, ou qualquer desafio, se você colocar Deus no meio, crer na palavra, crer em Jesus, você vai ter resposta. E durante esses dias, o Senhor ele tem ministrado no meu coração para que eu faça algo. E eu estou desenvolvendo esse algo. Mas eu preciso dizer para você, que está me escutando aí do outro lado, que nem sempre as coisas vão sair do jeito que a gente planeja. E teve coisas na minha vida que eu fiz, eu dei o primeiro passo, eu fui avante, mas teve coisas que eu precisei desfazer e começar a refazer do jeito que Deus ele queria, do jeito que Deus estava me pedindo, do jeito que Deus ele estava me mandando para que desse certo. Então, através desse meu testemunho, eu quero dizer para você, se você quer começar algo, se Deus colocou algo no seu coração, não tenha medo, porque se precisar, Deus ele vai, desfaz, ele rasga, ele apaga, ele faz a gente refazer ou desfazer, ou então começar tudo de novo, para que a glória do Senhor seja manifesto na nossa vida. E eu quero dizer também que o importante na nossa vida, na sua vida, na minha, não é você fazer perfeito, não é você fazer, sei lá, às vezes a gente cria tanta expectativa na nossa mente, mas o importante é você começar a fazer, porque durante o processo, Deus ele vai te aprimorar, o Senhor ele vai te capacitar, e se for preciso,
O Senhor vai fazer você apagar tudo para recomeçar desde o início. Então eu não sei quem precisa ouvir essa palavra, mas não tenha medo. E esses dias Deus ele tem falado bastante comigo aqui através da palavra. E no livro de Isaías diz assim, ó, não temas, porque eu estou contigo, não se assombres, porque eu sou seu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, com a destra das minhas mãos eu te sustento. E eu quero confessar para vocês que eu fiquei durante anos me martirizando, mas Senhor, como eu vou fazer isso? Será que eu sou capaz? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou isso? Será que eu vou aquilo? Mas o que eu posso dizer para você, que durante o caminho, quando você começar a caminhar, o Senhor vai abrir caminho, o Senhor ele vai quebrar as barreiras e principalmente o Senhor ele vai te ajudar nisso que ele colocou no seu coração. Eu não sei o que Deus colocou no seu coração, eu não sei, né? Como será esse processo, porque somente Deus sabe de todas as coisas. Mas uma coisa que eu sei, que o Senhor, ele vai estar com você. Então, quando eu comecei a me empenhar nesse trabalho que Deus colocou no meu coração, né, da internet, e tem outras coisas também, foram muitos desafios. E antes de eu começar nessa trajetória das redes sociais, vamos dizer assim, eu precisei passar por longos períodos. E o primeiro período que eu passei, eu vou compartilhar com você, que foi o período de eu se sentir muito triste, como se eu tivesse num trabalho bom, num lugar bom, mas eu senti como se tivesse um vazio no meu coração, uma depressão terrível, uma tristeza, como se eu não estivesse ocupando o meu lugar. E aí o Senhor precisou desfazer onde eu estava, para poder refazer a rota. E aí depois que o Senhor desfez onde eu estava, ele me tirou da onde eu estava trabalhando, e ele começou a refazer na minha rota, eu precisei enfrentar a tristeza, né? A tristeza, a depressão. Aí depois eu precisei enfrentar a mim mesmo. O Senhor começou a me dar uma nova identidade, uma mulher posicionada nele, fé, autoridade, e principalmente o Senhor começou a me dar força. E aí foi que eu tive força para me sair daquele estado que eu estava de depressão profunda, para poder me levantar e começar a desenvolver algo a qual o Senhor colocou no meu coração. Então eu venho dizer para você que não importa o que você esteja passando, não importa qual seja o seu problema, porque eu também já passei por problemas de saúde, né? Por problemas de perca. Não importa o que você esteja passando, o Senhor, ele é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que você pensa, imagina, sabe, conhece, do que aquilo que você entende. Aprenda a confiar no Senhor, aprenda a descansar nele. E esses dias, o Senhor ele me trouxe uma palavra dizendo assim, ó: apenas se posicione. Você só precisa se posicionar, porque eu lutarei por você. Então, às vezes, você quer fazer aquilo que é para Deus fazer. E você precisa parar de tentar fazer o papel de Deus. Você precisa confiar no Senhor. E mesmo que você esteja no fundo do poço, no fundo do poço, saiba que é no fundo do poço que Deus ele vai trazer algo novo. Você pode ver que uma cisterna, né, um poço, quanto mais cava, mais sai água. Mas por quê? Porque precisa cavar fundo para achar coisas boas, preciosas. E na minha vida foi assim. Eu precisei cavar fundo para achar autoridade em Deus, em Jesus, em sua palavra. Eu precisei cavar fundo para aprender a não caminhar com os outros, a caminhar com Deus. Eu cavo fundo todos os dias. E hoje mesmo Deus falou comigo através da sua palavra, Ariane. Não se preocupe, porque se os de perto não te valorizam, os de longe te valorizarão. E eu não sei para quem é essa palavra, mas essa palavra tem direcionamento certo.
Se os de perto não te valorizam, os de longe te valorizarão. Então, nem que você faz sozinho, confie no Senhor e vai. Deposite sua fé em Deus e vai. Busque força na palavra e vai. Porque o Senhor, Ele dá a vitória àqueles que não têm medo. Aqueles que mesmo com medo vão confiando no Senhor, mas vão. Então, eu me encontro, vamos dizer assim, num lugar de alegria, de paz, de privilégio. Mas por quê? Porque eu confiei no Senhor. E quando você confia no Senhor, Ele quebra maldição espiritual, maldição hereditária, maldição mental, maldição que veio dos seus pais para você. E principalmente o Senhor começa a revelar a intenção no coração de cada um que nos cerca, né? E eu quero compartilhar aqui uma palavra que Deus ele trouxe para mim no dia de hoje, que fala muito a respeito de Jó. Jó, ele foi um homem totalmente testado por Deus. E por que Deus ele testa os seus filhos? E na palavra do Senhor diz claramente que o Senhor, ele testa os seus filhos para ver o que há em seu coração. Se eles realmente amam a Deus ou se amam o mundo. Ou se estão com Deus apenas pelos bens material e pela riqueza. Então você precisa confiar no Senhor, permanecer nele. A palavra de Deus para você é: permaneça nele. A casa está caindo, permaneça no Senhor. O diagnóstico chegou, permaneça no Senhor. Os seus filhos não te entendem, permaneça no Senhor. Alguém está te desrespeitando, alguém está te menosprezando, pegue a autoridade do Senhor e permaneça no Senhor, porque é essa autoridade nele que vai te guardar, que vai te proteger. Então, quando você permanece no Senhor, milagre acontece, as bênçãos chegam, a autoridade aparece, o seu verdadeiro eu surge e principalmente a paz também começa a morar dentro de você, assim como mora em mim. E a paz do Senhor não é uma paz que o mundo dá, é a paz que excede o entendimento. Por quê? Porque Deus, ele fala na sua palavra, ele não promete uma vida fácil. Não, ele promete o quê? Que no mundo nós teremos aflição, porque Jesus, ele teve. Mas, contudo, nós vamos ter bom ânimo, paz, essa paz que mesmo nós estando em tribulação, a gente sente no nosso coração. Então, se você não desistir, se você prevalecer, permanecer na palavra, Deus vai te dar a vitória. Então você pode ficar sem tudo, mas sem Deus e a palavra dele de jeito nenhum. Porque é dele que vem a resposta, é nele que vem a nossa salvação, é dele que vem a cura, a alegria, a paz verdadeira na nossa alma, né? Então eu quero compartilhar aqui no livro de Jó, conta, né, que Jó passou por todas as coisas, mas ele continuou permanecendo no Senhor. E no capítulo de Jó, versículo 22 e capítulo 22 e versículo 21 diz assim, ó: acostumem-se, pois, com Deus e tenha paz, assim lhe sobrevirá o bem. Aceite a lei da sua boca e põe as palavras dele no seu coração. Se você se converter ao Todo-Poderoso, será edificado. Se afastar da iniquidade da sua tenda. Glória a Deus. Então, Deus ele diz assim, ó: é necessário nós acostumarmos com a presença de Deus, estarmos na sua palavra. Por quê? Porque vem dele a paz. Então, você pode perceber que quando você precisa orar, a sua carne ela não vai querer orar. Você vai querer fazer tudo menos orar. Por quê? Porque a carne ela é corrupta. Na palavra de Deus diz que a carne ela é corrupta, o coração ele é corrupto. E ninguém pode sondar, somente Deus. Então, quanto mais você deposita na palavra, debruça na palavra, lê a palavra, ora, medita, busca o Senhor de dia, busca o Senhor à tarde, busca o Senhor à noite, como se o Senhor fosse o seu almoço,
o seu café da manhã, a sua janta, Deus, ele responde você. Deus, ele traz o alívio. Deus, ele traz o renovo. Deus, ele traz o bálsamo. Deus, ele traz a vida. Por quê? Porque tudo está na palavra do Senhor. Então diz aqui, ó, acostume, pois, com Deus e tenha paz. Assim lhe sobrevirá o bem. Então nós precisamos acostumar a buscar o Senhor, a orar a Deus. Às vezes você tem acostumado a buscar, né? Às vezes a sua paz, a alegria em outros lugares. Mas hoje o Senhor diz através dessa palavra, acostume-se a buscar a Deus. Porque tudo que nós precisamos está em Deus. Quando eu buscava fora, quando eu buscava na força do meu braço, quando eu buscava através das minhas emoções, né, que me enganavam, tudo se tornava uma armadilha de Satanás na minha vida. Mas quando eu me posicionei e eu comecei a buscar o Senhor de fato, de verdade, com todo o meu coração, todos os dias eu sou surpreendida por Deus. Porque quando eu penso que eu já ouvi de tudo, quando eu penso que eu aprendi, o Senhor, ele me surpreende, ele vem com coisas diferentes, novas na minha vida. E é isso que o Senhor deseja fazer na sua vida. Eu não sei se você sabe, mas nós estamos no mês de os céus abertos e Deus, ele está abençoando os seus filhos com toda a sorte de bênção ainda mais. Então, tudo que você precisa, você vai conseguir com o Senhor. No capítulo 22, versículo 23, diz assim, ó: se você converter ao Todo-Poderoso, será edificado. Então, quando você entrega as suas lutas, né, as suas dores, a sua mágoa, o seu ódio, a sua indignação nas mãos do Todo-Poderoso, ele começa a nos reconstruir, nos edificar, transformando o nosso caráter, a nossa vida, a nossa alma. E principalmente, o Senhor, ele afasta da nossa casa a morte, a iniquidade, né? As guerras. Deus, ele começa a cessar na nossa vida as guerras, os levantes. E antes que tudo isso chegue na nossa porta, ele nos avisa. Sabe por quê? Porque quando Deus, ele avisa, é para que você venha orar, é para que você venha clamar, é para que você venha pedir, para que esse levante do inimigo venha cair por terra na sua vida. Porque Deus, antes de acontecer, ele vê que vai acontecer. Ele sabe o que vai acontecer, ele sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto, 2 minutos, nós não sabemos. Mas o Senhor, ele sabe. Então, eu te convido através dessa palavra, não a fazer coisas, né, conforme a tua sabedoria, mas permanecer na palavra, permanecer na sabedoria de Deus, permanecer na presença do Senhor, permanecer e crer que o Senhor é um Deus que trabalha, mesmo quando a gente não trabalha, mesmo quando a gente está dormindo, mesmo quando a gente desiste, né? Porque o ser humano é assim, às vezes você deve ficar, assim como eu, muitas vezes eu ficava querendo, né, largar tudo, desistir de tudo, mas Deus não desiste, Deus, ele não larga, porque ele sabe que tudo há um processo, né? O tempo de plantar, o tempo de colher, ao tempo de regar, ao tempo de zelar, ao tempo de cuidar, depois ao tempo de usufruir, desfrutar. Então Deus, ele não larga tudo. A gente pode largar, mas Deus, ele não larga tudo. Então medite nessa palavra no dia de hoje, se posicione em Deus, porque Deus, ele quer te abençoar, mas você precisa se posicionar. Permaneça no Senhor. Essa é a palavra para você no dia de hoje. Permaneça no Senhor. Permaneça no Senhor. Permaneça no Senhor, porque vai valer a pena, tá bom? Medite nessa palavra no dia de hoje. Que Deus abençoe, viu? Até amanhã, se o Senhor permitir.